Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça do canal, meu nome é Felipe. Hoje, terceiro vídeo do capítulo 2 da Era do Capital. Estou fazendo um resumo do livro, tem uma playlist aqui no canal crescendo com um livro destrinchado em capítulos e partes. Também tem uma playlist da Era das Revoluções que já está pronto, todo destrinchado também em capítulos e partes. E antes de mais nada, antes de seguir com o conteúdo, queria muito mesmo pedir desculpas a vocês pelos barulhos em volta. Não tenho muitos recursos para poder gravar, gravava até com microfonezinho, só que o fio deu problema. Aí eu estou usando um fone Bluetooth que tem microfone, mas eu acho que ele vai captar ao redor. Tem muito cachorro na vizinhança, então possivelmente vai ter barulho de cachorro. Eu espero não atrapalhar muito. Se vocês conseguirem ouvir o conteúdo, vou ficar realmente muito feliz, porque a ideia aqui é ajudar a galera, né? Não sou nenhum criador de conteúdo, sou só um cara que gosta de ler, resumir as coisas e compartilhar com vocês. Mas, explicações à parte, no vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: a expansão e distribuição geográfica da Revolução Industrial, a ascensão de novos líderes industriais, desenvolvimentos tecnológicos e produtos emblemáticos e o impacto da educação e adoção de novas tecnologias. A dinâmica aqui é a seguinte: eu estou com o resumo aqui na minha frente, no meu monitor, vou fazer uma leitura dinâmica sobre o resumo, mas o conteúdo vai ficar aqui na tela para vocês lerem e acompanharem, tá tranquilo? Bom, então, explicações e apresentações à parte. Deixa eu começar aqui a leitura, galera. Vamos lá. Bom, no século XIX, a economia capitalista ela cresceu de um jeito nunca visto antes, né, na história. Isso aconteceu principalmente por causa da produção em massa de carvão, ferro e o uso da energia a vapor, né? Esses aí eram produtos, né, por assim dizer, matérias-primas essenciais na época. A Inglaterra ela estava no topo, produzindo assim metade do carvão do mundo. É uma parada muito absurda, né? E sendo a maior potência industrial naquela época, né? Mas não foi só ela que cresceu. Países como a França, a Alemanha e também os Estados Unidos, eles começaram a aumentar as suas indústrias. E isso fez com que o progresso econômico ele se espalhasse por diferentes regiões. Só que, de forma desigual, já que alguns lugares cresceram muito mais do que outros. O progresso industrial ele não ficou só nos países mais avançados, ele acabou se espalhando também para outras partes do mundo, né? Graças às ferrovias e à máquina a vapor, né? Foi o que eu acabei de falar, né? Aquela galera lá da Inglaterra estava produzindo pra caramba, eram as principais fontes de energia e principalmente para poder ligar os países mais desenvolvidos com as áreas menos desenvolvidas. A chegada das ferrovias foi um grande marco, né? E mostrou como que a economia global ela estava se conectando cada vez mais. Além disso, o uso de máquinas a vapor, né, nas fábricas e também nas minas se espalhou, trazendo avanço tecnológico, né, até mesmo para países que antes eles eram vistos como países mais atrasados. Portugal é um exemplo disso. Em suma, né, o progresso industrial ele foi uma espécie de fenômeno global, né, que atingiu muitos lugares, né, não só os países mais ricos. Basicamente, a Inglaterra ela começou na frente quando se fala de revolução industrial, especialmente com o uso de quê? De máquinas a vapor. Mas não demorou muito para outros países, né, Estados Unidos e Alemanha, os dois exemplos que eu dei, eles alcançarem e até ultrapassar a Inglaterra na capacidade de produção com essas máquinas. Os Estados Unidos, né, eles se destacaram muito nessa corrida industrial, mas o que realmente impressionou foi o crescimento da Alemanha, cara. Em 1850, a Alemanha ainda estava, ainda era vista como um país em potência. Ela ainda estava atrás, né, nessa briga por ser a maior potência industrial.
Cara, depois de 1850, o país cresceu assim, voou, né? Cresceu muito rápido. E no final do século ele já estava competindo ali de igual para igual com as grandes potências industriais da época. A industrialização da Alemanha, né, é um momento mega importante da história, né? Não só para a economia, mas também para a política. Lá pelo meado do século XIX, a Alemanha começou a crescer como um país unificado, né? O que deixou ela mais forte que a França em termos de população e também de economia. Isso aconteceu porque a Alemanha investiu pesado na indústria, na tecnologia e também no conhecimento técnico, né? As guerras da época mostraram que, para ser uma potência política e militar, era muito importante ter uma base industrial forte, né? Ou seja, para os países continuarem sendo superpotências, eles precisavam estar bem quando o assunto era indústria, porque a indústria acabava produzindo tudo, né? Mais produção, mais recurso, é só ligar as pecinhas. Nesse período da Revolução Industrial, o produto mais importante foi o ferro e o carvão, né? Eles se destacaram especialmente com a construção das ferrovias. Antes, na primeira fase da industrialização, né, os têxteis, os tecidos, eram considerados os mais importantes. Mas depois o carvão e o ferro, né, passaram. Viram que a utilidade do carvão e o ferro era assim, muito, muito, muito importante. Era vital, era crucial, né, para o avanço da industrialização. A produção de aço também começou a ganhar muita força, né, e isso foi possível graças às novas tecnologias, né, como está aqui no exemplo, né, o conversor de Bessemer, esqueci a pronúncia, e o forno Siemens Martin, que eles permitiram produzir, né, aço em grande quantidade. O aço acabou se tornando base para muitos outros avanços que vieram depois. Mesmo com o crescimento, né, da indústria pesada, produção de aço, construção de máquinas, a Revolução Industrial ainda estava muito conectada às invenções tecnológicas que surgiram no século anterior. Mas novas indústrias elas começaram a aparecer, como a indústria química e também a elétrica. Essa transformação ela veio junto com uma maior conexão entre ciência e indústria, né? Os laboratórios de pesquisa passaram a ser assim, muito importantes para o desenvolvimento das indústrias. Isso aconteceu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Essas pesquisas elas acabaram ligando ainda mais as universidades às empresas, né? Olha as conexões se formando. Chegada da ciência na indústria mudou bastante coisa. E uma dessas mudanças foi que a educação ela se tornou essencial para o desenvolvimento econômico. Os países que investiram bem, investiram legal em educação, Suécia, né, o exemplo dado, conseguiram crescer assim facilmente, fácil e rapidamente. Um exemplo bastante interessante, a Prússia, né, por ter soldados mais alfabetizados, eles conseguiram vencer os franceses na guerra de 1870, 71, mostrando que a educação faz diferença até em questões militares, né? Também era muito importante para a economia. Enquanto isso, os Estados Unidos, né, o sistema educacional ele era bem estruturado, especialmente para formar engenheiros, né? Que acabou ajudando muito também no crescimento econômico do país. Por outro lado, né, países como a Inglaterra e a França, eles acabaram enfrentando dificuldades porque não tinham um sistema educacional tão eficiente, né, para poder apoiar o desenvolvimento industrial. Tecnologia que vem da ciência foi rapidamente, né, usada quando aplicada de forma prática na indústria. Novos materiais, como petróleo, né, começaram a ser usados para várias coisas através de processos químicos, né? Os Estados Unidos eles se destacaram na produção em massa de máquinas, né, que foi um grande avanço na engenharia, e também eles se tornaram líderes na produção de quê? Armas e também produtos de consumo. Enquanto isso,
Os europeus eles começaram a perceber que os americanos eles estavam ficando na frente em termos de tecnologia, especialmente no que diz respeito à produção em massa. Só que eles ainda não entendiam totalmente como o jeito prático dos americanos, né, ajudava nessas inovações industriais. Nos Estados Unidos, além dos avanços científicos, a grande inovação na indústria foi a produção em massa de máquinas, né? Isso quer dizer que eles começaram a fabricar produtos em grande quantidade, todos iguais, só que num ritmo assim muito rápido. Isso tudo mudou, né? Setores como agricultura, costura e até mesmo, né, a indústria bélica, né, das guerras. Enquanto isso, os europeus eles não estavam assim tão mais naquele gás, né, empolgados em seguir esse modelo de produção. Eles estavam mais hesitantes em adotar essas ideias, né? Mas com o tempo, né, eles acabaram percebendo que os Estados Unidos estavam se dando muito bem em termos de tecnologia e começaram a repensar as suas estratégias, né? Será que realmente não é tão legal assim a gente adotar esse modelo de produção em massa dos estadunidenses, né? Mesmo assim, a Europa ela acabou demorando um pouco mais, né, para fazer essa transição completa para o estilo de produção em massa. Galera, pontos importantes do resumo. Expansão industrial no século XIX. A economia capitalista do século XIX viu um crescimento sem precedentes, liderado pela Inglaterra, mas seguido por países como França, Alemanha e os Estados Unidos, marcando uma distribuição geográfica mais ampla do progresso econômico. Avanços tecnológicos como máquinas a vapor e ferrovias impulsionaram o progresso industrial, não apenas nos países desenvolvidos, mas também em regiões anteriormente consideradas atrasadas, como Portugal. Estados Unidos e Alemanha logo superaram a Inglaterra em capacidade de produção de energia a vapor, com a Alemanha emergindo como uma potência industrial comparável aos líderes estabelecidos no final do século XIX. A industrialização da Alemanha não apenas teve implicações econômicas, mas também políticas, pois a capacidade industrial e tecnológica se tornou crucial para manter o poder político e militar, destacando-se em conflitos como as guerras na época. Produtos emblemáticos desse período incluem ferro e carvão, impulsionados pela expansão das estradas de ferro, enquanto a produção de aço começava a ganhar destaque com inovações tecnológicas como o conversor de Bessemer, ou Bessemer, não sei a pronúncia, e o alto forno Siemens Martin. A Revolução Industrial continuou com o surgimento de indústrias químicas e elétricas, acompanhados por uma crescente integração entre ciência acadêmica e indústria, com laboratórios de pesquisa desempenhando um papel crucial. A penetração da ciência na indústria destacou a importância do sistema educacional no desenvolvimento industrial, como demonstrado pelo exemplo da Prússia na Guerra Franco-Prussiana. A maior inovação industrial foi a produção em massa de máquinas, liderada pelos Estados Unidos, que também se destacaram na produção de armas e bens de consumo, impactando setores como a agricultura e a guerra. Rapaziada, esse foi o resumo da terceira parte do capítulo 2 da Era do Capital. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver curtindo o conteúdo, deixa o likezinho aí, compartilha o vídeo com a galera que está precisando estudar. Se você tiver um conhecimento complementar, cara, deixa aí uma leitura complementar, é legal para todo mundo. E se você também curtir estudar por resolução de questões, também tem playlist aqui no canal, que eu vou resolvendo as questões e vou deixando aí para a galera poder resolver a questão também e aprender um pouco mais. Beleza? Vou ficando por aqui. Tenho exatos 3 minutos para poder começar a trabalhar no meu segundo trabalho. É isso aí, galera. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Próximo vídeo a gente vai fechar o capítulo 2. Valeu, falou. Bons estudos.